Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, quarto domingo do Advento, a igreja contempla a imagem de Maria grávida do mistério de Jesus. O Deus conosco, Emanuel, nascerá do ventre de uma virgem, alegrando-nos pela salvação de Deus que se realiza em nosso meio. Juntemos-nos à alegria de Maria, José e de todos os que aguardam o Salvador. Então, a primeira leitura está em Isaías capítulo 7, versículo 10 a 14. Isaías capítulo 7, versículo 10 a 14. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: Não pedirei nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora o caso de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda fadigareis também ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, aqui nessa primeira leitura, né, a gente já vê aqui o profeta Isaías, né, falando, né, o Senhor falando, né, com Acais, né, dizendo: pede ao Senhor, né, que te faça ver um sinal que provenha da profundeza da terra e que venha das alturas do céu. E aí Acais responde: não pedirei nem tentarei ao Senhor. Então, o Senhor, né, disse a Acais, né, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Né? Então, é exatamente isso que acontece no Novo Testamento. Né? O Emanuel, Deus conosco, né, é o Cristo, né? É o Filho de Deus que vem para salvar a humanidade, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 1, versículo 1 a 7. Romanos, capítulo 1, versículo 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, na segunda leitura, né, o apóstolo Paulo faz uma saudação, né, ao povo, né, de Romanos, né? E aqui ele fala: eu, Paulo, servo de Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, que a gente possa realmente sempre obedecer a Deus, né, e espalhar, assim como Paulo fez aqui na segunda leitura, que nós possamos espalhar, né, que Cristo é o Salvador do mundo, que veio para salvar a humanidade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 24. Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 24. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então aqui, no evangelho de hoje, acontece exatamente o que a gente viu na primeira leitura, na leitura do livro de Isaías, do profeta Isaías. Então, nesse último domingo do Advento, podemos dividir nossa reflexão em 3 momentos. Primeiro, no evangelho, contemplamos o cumprimento pleno da profecia de Isaías, que eu acabei de falar da primeira leitura. A Virgem Maria concebeu pelo Espírito Santo e dará à luz ao Emanuel, o Deus conosco, pela ação do Espírito Santo. Jesus é o Messias, Filho de Deus. Pela inserção na linhagem davídica, por meio de José, descendentes de Davi, Jesus é o Messias de Davi. Segundo, todo o mistério da encarnação é obviamente obra da vontade e dos desígnios divinos, mas Deus quis contar com a colaboração humana para a salvação da própria humanidade. Então, José, o justo, cumpre silenciosamente o mandado divino. A justiça de José não é aquela da lei, que condenaria Maria por adultério. A justiça de José é a justiça da confiança na palavra de Deus, da dedicação em receber e cumprir a vontade dele. José tornou-se, por seu amor obediente, modelo de discípulo fidelíssimo de Jesus, que durante sua vida terrena ensinará que a verdadeira justiça é fazer a vontade do Pai. E o terceiro, o Evangelho de Mateus, é o Evangelho do Emanuel. Desde o início, durante e no fim da narrativa, Jesus é apresentado como Deus que veio para junto e para o meio dos seus, a fim de salvá-los do pecado. Então, isso Mateus 1, capítulo 21 a 23. Versículo 21 a 23. Para socorrê-los em suas necessidades, Mateus, capítulo 18, versículo 20. Para colaborar com eles e conduzi-los em sua missão, Mateus 28, versículo 20. Então, que nós realmente possamos pedir a Deus que nos dê o seu Filho nascido de Maria, a graça da obediência generosa à sua palavra, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.